estudarmos a sua bendita e fiel palavra. Oramos ao Senhor eterno Deus e glorioso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, nosso Salvador que vive e reina para sempre. Nós louvamos e bendizemos a Ti, na beleza da Tua santidade. Lhe agradecemos, Senhor, meu Deus do Pai, pela riquíssima oportunidade, no qual o Senhor nos concede aqui estarmos, Senhor, reunidos, ó Pai eterno, neste propósito, Senhor, de a Ti, ó Deus eterno, apresentar as nossas vidas, Senhor, em adoração no Teu altar, bem como, ó Deus eterno, também, Senhor, ó Deus eterno, em Te servir na beleza da Tua santidade, no qual, Senhor, com prazer, com alegria, nós queremos, Senhor, ó Deus, na manhã deste dia, colocar nossas vidas no aprendizado da Tua palavra, Senhor, usando poderosamente, Senhor, ó Deus, a Tua palavra venha formar em nós, Senhor, ó Deus eterno, cristãos autênticos, Senhor, para que possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Deus eterno, concede-nos a graça, Senhor, de entendermos, interpretarmos e aprendermos a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença, com a revelação da mesma, e que a Tua graça, Senhor, ela pendure, ó Deus eterno, e que ela abunde sobre a vida de cada um nesta manhã. Abençoa os presentes, aqueles que ainda virão ao templo, traga segurança, aqueles que não poderão chegar, Senhor, ó Deus, abençoe se há alguém enfermo, cura, amado Jesus Cristo, visitando, Senhor, a todos aqueles que não poderão chegar por motivo justo, Senhor. Alegra, Senhor, conforta, ó Deus eterno, que todos possam sentir a Tua presença e sermos enriquecidos em Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Adoramos ao Senhor com o hino de número 432, amados irmãos, 432. Senhor.
Glória a Jesus. Amados irmãos, nós estamos vivendo dia 24 de maio de 2020, pela bondade do Senhor e sua infinita misericórdia. Aqui estamos para o aprendizado da palavra do Senhor. Glória ao Senhor. E nossa leitura bíblica em classe, na data de hoje, está em dois textos. Está na carta que estamos estudando, o apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 2, versículo 20 a 22, e Mateus 7, 24 a 27. Nós iremos fazer a leitura da palavra do Senhor. O tema da nossa lição, hoje falaremos sobre a edificação ou os edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Logo que nós olhamos para esse tema, precisamos entender que o tema geral da nossa lição está falando sobre a igreja eleita. Então, essa edificação, notoriamente, ela está nos remetendo à igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem foi edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas? Também a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso texto nesta manhã vai nos dizer assim, amados: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Está lá em Efésios 2, 20, nossa verdade prática vai nos dizer que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Voltando a dizer, nossa verdade prática diz que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e testemunho dos profetas. Nossa leitura bíblica em classe, ora faremos neste momento, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo de número 22, Mateus 7, 24 a 27. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus no Espírito. Quando alguém depois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e poderoso rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparou-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Ficamos em pé e oramos ao Senhor. Eterno Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos, lhe exaltamos e bendizemos a Ti. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de entoar nesta manhã o hino de louvor ao Teu nome, bem como, Senhor, pela leitura da Tua palavra já manifesta entre nós, pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta manhã, pela vida dos Teus filhos, da Tua igreja, Senhor. Ó Deus eterno, por tudo que o Senhor tem feito, dado e conservado. Agora continue nos ajudando, Pai eterno, nos guardando em Ti, que a Tua graça permaneça
Senhor de modo contínuo sobre as nossas vidas, ó Deus eterno. Deus eterno, iluminando as nossas vidas para compreender e entendermos a Tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Se a irmã quer fazer chamada, pode vir, por favor. Carlos Bueno, Antônio Marcos, Aurileide, Catarina Bonfim, Clarice Maria, Clarice Coelho, Celina Lima, Dário Costol, Diogo, Presente. Irmã Edna, Eliseu Torres, Noeltro, Erialva, Ezequiel, Fátima Amaral, Francisco Salles, Gisele, Gisleide, Mairene, João Amaral, Jonathan, José Manuel, José Martins, Jorge Gilberto, Fabiana, Jucimara, Luiz Paulo, Marisa, Mancidinha, Maria Messias, Maria Gláucia, Maria Luísa, Manuel José de França, Márcia, Mário Marques, Marco, Presente. Natália, Monice, Paulo
Vamos meditarmos um pouco na palavra e aprendemos um pouco nesta manhã concernente à edificação. Aqui existe, nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos, tá? E cada tópico tem as suas divisões, seus subtópicos, tá? Falando nesta manhã sobre a edificação da igreja, sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, nós vamos aprender sobre esse edifício espiritual, sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e por último, sobre a principal, o objetivo da edificação da igreja, que é constituído-nos como uma moradia de Deus, uma moradia de Deus. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui pelos nossos slides, e se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma acréscimo, os irmãos estejam notoriamente à vontade para comentarmos, ok? Então, nós falaremos nesta introdução concernente a todos esses assuntos de destaque. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Está lá em Efésios 2, 13, 19. Nossa introdução, os irmãos vão notar que a nossa introdução ela é basicamente uma continuação da lição do domingo passado. Notoriamente, inclusive na introdução, muita repetição com a mesma linguagem que foi tratada na nossa lição passada, sobre a reconciliação que Cristo fez entre 2 povos, formando um novo povo. Então, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Aprendemos sobre isso, que era gentios e judeus. A barreira que causava inimizade, Cristo rompeu fazendo uma junção, e esta união gerou um novo povo, que é chamado a igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja com um edifício em construção. Está lá no versículo 21 da carta aos Efésios, capítulo 12. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Aqui nós temos já basicamente o contexto bíblico reunido em uma demonstração clara do seu objetivo, do seu propósito em todo o contexto. Ou seja, a Bíblia aqui ela vai caminhar, vai denotar qual é o objetivo de todo o contexto histórico bíblico inserido no canon. Tanto, olha bem, onde a minha mão, infelizmente nós não estamos com aquela caneta, nós vamos pedir inclusive para o irmão Maurício providenciar com um laser para facilitar. Aqui, quando nós observamos aqui esse contexto dizendo doutrina dos apóstolos, nós estamos vendo o Novo Testamento. Quando nós olhamos testemunho dos profetas, nós remetemos à antiga aliança, ao Antigo Testamento. Aqui está inserido, ou seja, o objetivo tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, bem explícito qual é o objetivo disso. As alianças, qual é o objetivo? Na consumação de todas as coisas, que é exatamente a formação da igreja. Os irmãos, lembra-se que logo nos primeiros capítulos, quando que a Bíblia entra em ação objetiva, denota-se os seus objetivos muito notório. Está lá, depois que Deus faz todas as coisas, organiza todas as coisas, e logo começa a ação, que aí vem a queda do homem, e já vem as sentenças, e Deus
então promulgando ou Deus anunciando a igreja. Quando nós vamos entender que a igreja já fora criada, a Bíblia diz que antes da fundação do século, mas ela é anunciada no capítulo 15 do Gênesis. Em todo o contexto bíblico, a mensagem central é Cristo. Se a mensagem central de qualquer livro da Bíblia é Cristo, desde a antiga aliança, e Cristo é a igreja, ele é a cabeça da igreja, o objetivo principal de Cristo é a formação da igreja, nós logo entendemos que tudo que aconteceu na história da humanidade com os judeus iriam ser como águas correndo para se desembocar ou atingir o oceano. Esse oceano chama-se igreja. Todas as coisas correram e contribuíram para a formação da igreja, ok? Então os irmãos entendam de uma vez por toda que tudo que aconteceu no contexto histórico de todos os povos, de toda a era da humanidade, ela teve o objetivo de contribuir para a formação e a edificação da igreja, preparando-se o ambiente. Irmãos, quando nós lecionávamos no curso teológico, nós esmiuçávamos alguma coisa histórica e para levarmos a compreensão que até mesmo, irmãos, até mesmo as grandes guerras, os grandes instrumentos que Deus usou, de todas as formas, exemplo dele, os grandes imperadores, eles contribuíram para a formação da igreja. Os irmãos não tenham dúvida que Deus ergueu nações poderosas para que elas pudessem gerar condições para o Evangelho, tá? Entre eles eu vou citar um exemplo aqui para os irmãos compreenderem. Por exemplo, uma nação poderosa, um dos últimos impérios poderosos antes do Evangelho foi o Império Romano. O Império Romano. E se o Império Romano não tivesse atuado naqueles dias, as dificuldades para o Evangelho seria notória, seria grande, tá? Notoriamente que o Império Romano foi um dos impérios mais cruéis, que mais perseguiu, mais matou. Eles que tiveram as formas mais cruéis de tratar a humanidade, tá? Então, mas foi o império, o modo pelo que Deus usou como instrumento para a proliferação, a chegada, o ambiente, preparou um ninho para que o Evangelho pudesse nascer. Foi o que? O Império Romano. Mas passou como é que o Império Romano ele consegue contribuir? Diversas formas o Império Romano vai contribuir, tá? Primeiro, que o Império Romano foi o império que Deus usou para tirar as barreiras linguísticas através das suas campanhas, das suas guerras, abrindo cidades fortificadas que ninguém tinha acesso, os povos viviam isolados. Então o Império Romano ele trabalha nessa ligação, na construção de estradas, de pontes, ok? O Império Romano ele atua conduzindo uma obscuridade muito grande ao coração da humanidade, porque de um modo cruel eles chegavam nas suas grandes campanhas e eles iam varrendo, e as cidades fortificadas eles derrubavam aquelas barreiras, e quem não aceitar eles matavam, e ali em cada cidade eles colocavam um representante, uma bandeira, e o povo então começou a se tornar obscuro, uma escuridão terrível, porque eles ficaram sem uma dinastia, sem a sua própria identidade, sem o seu poderio, os seus deuses já não valiam mais nada, não foram suficientes para os proteger. Então eles começaram a rejeitar, aí o coração deles entraram em uma obscuridade muito grande. Aí veio uma mensagem do Evangelho ao coração do povo que estava abatido, e aí a hora que o Evangelho então começa a criar espaço, a notoriamente entrar nesses lares, nessas regiões, e através também nas cidades fortificadas, nos impérios, eles adentraram, porque agora se abriu, as portas estavam abertas. Então, por exemplo, os apóstolos puderam transitar de modo livre
tá? Ainda que muitas das vezes perseguido, mas de um modo livre, por essas estradas e chegando a tantos continentes, chegando a tantas regiões distantes, o Evangelho foi aceito exatamente no meio desse contexto histórico que foi promovido pelo Império Romano. Então, nós estamos vendo aqui que todas as coisas vão contribuir para a edificação da igreja. Bom, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é de grande importância, de grande valor. Ela é um projeto de Deus antes mesmo dele fundar o mundo. É um projeto de Deus. Portanto, todas as coisas, Deus vai usar todas as formas e vidas, pessoas para esta conclusão, para essa edificação. Porque a Bíblia continua dizendo, quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir, ok? Mas Ele vai usar alguns elementos, falando, melhor dizendo, Ele vai usar alguns meios, algumas formas elementares para a edificação da igreja. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, Efésios 2:22. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. O que? A igreja, a doutrina e o templo do Senhor. Primeiro tópico, nós falaremos sobre a igreja. Segundo, sobre a doutrina, que será dos apóstolos. E terceiro, o objetivo dessa formação, nos gerarmos, constituirmos luz, o templo do Senhor. Ponto central da nossa lição no dia de hoje, falaremos sobre que Jesus, Ele é a base para tudo isso. Ele é o fundamento, Ele é a pedra de esquina, é a pedra basilar para tudo isso. Falando então sobre o primeiro tópico, o santuário de Deus, vamos verificar um pouco sobre as edificações. Tá? Tem uma imagem, inclusive, muito bonita. Essa imagem é do templo. O templo em Jerusalém era símbolo exclusivismo de Israel como povo de Deus. Tá? Em 1 Reis 8, 16 a 20, nós vamos verificar que tanto na aliança passada como nos dias de Jesus, o templo sempre foi orgulho judaico, tá? Porque o templo representava tudo para o judeu, representava poderio e representava, tá? A presença de Deus, a presença de Deus. Eles podiam fazer o que quisessem, mas eles tinham o templo, eles tinham a presença de Deus, eles tinham tudo. Então eles passaram a idolatrar o templo, viu? O judeu chegou um momento que o templo se tornou mais importante do que o próprio Deus para eles, ok? E é por isso que vai sofrer drástica mudança nesse contexto aqui. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era o motivo da inimizade entre os judeus e os gentios. Falamos sobre isso no domingo passado. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou um novo povo, a igreja. Assim, um novo conceito de santuário é apresentado. Então, com as barreiras das inimizades, Cristo vem notoriamente construindo a igreja e trazendo algumas mudanças comportamentais e também nas práticas para com a igreja. A igreja ela vai se portar de modo diferente em relação aos gentios e também aos judeus. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espíritos. Em espírito. Efésios 2:22, quem pode ler para nós? Está na leitura bíblica em classe. É o último versículo que nós lemos do capítulo 2. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha bem. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, denotando-se o objetivo da formação da igreja, tá? Como um templo.
comparados então com o edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando esse reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo habita em templos feitos por mãos de homem. Atos 7,48. Notoriamente, nós sabemos que Salomão gastou muito dinheiro, muito tempo, muita mão de obra para edificar o maior, mais glorioso templo de todas as épocas, tá? Adornou, gastou, importou, fez um templo magnífico. Quando ele terminou de fazer aquele templo que foi consagrado, ele reconheceu e disse: por mais que eu me esforcei, por mais que eu notoriamente fiz tudo segundo a vontade de Deus, mas por mais glorioso que seja esse templo, ele não é autossuficiente para que Deus possa, ele não suporta, para que ele não cabe, ele é inferior a Deus. Então é a hora que Salomão vai lembrar e reconhecer que o templo não era autossuficiente, o mais glorioso que fosse, não era autossuficiente para conter Deus. Porém, com o passar do tempo, nós temos a nova aliança em Estevão. O primeiro marco, ele vai reconhecer e vai trazer esse entendimento que o desejo de Deus não é habitar em templos feitos por mãos humanas. Isso tudo vai trazer um choque na cultura judaica. Na cultura judaica. Vocês observam que o templo era uma vaidade tão grande que os discípulos ousaram demonstrar o templo para o Senhor com grande admiração, com tanta vaidade. Certo dia eles olharam e disseram: Senhor, olha como o templo é formoso, como é glorioso. Começaram a contemplar, e Jesus Cristo olha e diz: olha, vocês precisam saber uma coisa, que isso aqui tudo será derrubado, ficará pedra sobre pedra, não será derrubado. Está dizendo, a vaidade de vocês, o entendimento de vocês é nulo. É nulo. Aí é quando Jesus Cristo vai dizer que, olha, eu derribarei esse templo, mas em 3 dias eu reerguerei. Mas Senhor, como? Aí eles vão lembrar de Salomão, vão lembrar da reconstrução do templo, que aquele já é o segundo templo que eles estão mostrando. Quanto tempo gastaram para fazer aquilo? Mas aí o Senhor estava já apontando para aquilo que Estevão está dizendo. Não templo feito por mãos de homens, mas a mim e você, porque nem eu nem você é feito por mãos de homem, mas sim constituído, gerado e formado por Deus. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Desse modo, os crentes judeus e os gentios tornam-se um templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3:10. Os cristãos são pedras vivas em um edifício espiritual. Chega lá em 1 Coríntios 3:16. Observa-se que como a obra de Deus, como o trabalhar de Deus é magnífico, como ele é glorioso nos seus feitos. 1 Coríntios 3:16, quem encontrou? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, observa-se a transferência que Deus faz, o trabalhar dele como é glorioso. Observa, deste modo os crentes judeus ou gentios, ou seja, tanto judeu como gentio que se tornaram cristão, tornam-se a igreja. E a igreja, evidentemente, ela é nada mais nada menos do que um templo, a habitação pessoal de Deus. Deus então, ele deixa bem claro sobre a edificação nos dias dos judeus. Então ele vai rejeitar o quê?
O apóstolo Paulo disse que se a lei fosse tão boa, não precisaria Jesus nascer. Ele vai rejeitar os princípios de interpretação, de adoração, pelas leis cerimoniais, entre outros, dos judeus, e também o comportamento dos gentios, entre a adoração às mais diversas divindades. E aí Deus vai formar um povo só, e agora vai constituir, vai dar uma nova lei, dizendo: olha, vocês me adorarão de modos diferentes, e vocês serão nesse templo, aonde vocês estiverem, vocês me adorarão. Porque os judeus, eles tinham o entendimento que adorar a Deus só podia ser feito aonde? Dentro do templo. Lembra que foi essa conversa de Jesus com a samaritana? Uns dizem que é aqui no monte, mas vocês judeus dizem que é no templo que deve se adorar. Aí Jesus vai dizer: olha, chegará tempo, já chegou, que não é nem em Jerusalém nem no monte, mas adorarão o Senhor aonde? Ou seja, em qualquer lugar, porque o Espírito não está restrito a um ambiente. Então isso estava demonstrando qual seria a característica da igreja. A igreja se tornaria universal, não somente judaica, não só em Jerusalém, mas em todo o território, em todo o mundo, a igreja. Então, aonde eu estiver, eu sou a igreja. Aonde eu estiver, eu sou esse templo da adoração a Deus. Então, por esse motivo, para nos dar essa liberdade, para que Deus pudesse atuar, não somente nos judeus, mas também com os gentios, Deus vai fazer o quê? Vai anular a adoração exclusiva no templo e vai nos formar, nos constituir esse templo, transferindo então agora a sua habitação para esse templo. Irmãos, os irmãos lembram que quando Salomão, ele inaugura o templo, ele faz uma oração, e naquela oração que é feita, há um trabalho com os sacerdotes e tudo mais, naquela grande festa, notoriamente a presença de Deus entrou no templo e se viu uma grande fumaça, e lá no Santo dos Santos houve-se algo esplêndido, demonstrando a presença de Deus, e aquilo se tornou permanente no templo. Quando nós recorremos à leitura bíblica, nós vamos entender isso, a inauguração do templo, e Deus demonstrando que Ele estava presente ali. Mas lá nos dias de Ezequiel, no texto de Ezequiel, os sacerdotes também viram, quando aquela nuvem que ela estava contínua dentro do Santo dos Santos, ela se levantou, ela passou pela a sala que antes do Santo dos Santos se chamava o Santo Lugar. Dali ela saiu pela porta e foi-se embora. A presença de Deus se retirou do templo. Por isso que os judeus esperam o regresso da presença de Deus no templo com a reedificação, porque eles estão esperando isso, eles estão aguardando ainda. A presença de Deus se levantou e foi-se. Eles estão esperando, então eles estão esperando um novo Messias, um novo templo que vão reconstruir, aonde estará novamente a arca, dentro daqueles contextos. Mas eles notoriamente não sabem que a presença de Deus já veio, e ela já foi notória, já foi visível quando ela veio e chegou para permanecer. Quando foi que ela chegou? Exatamente no Jordão, na ocasião do batismo de Jesus, demonstrando muito claro, quando se viu a presença de Deus em forma de uma pomba, que ela veio e ela fez o que sobre a cabeça de Jesus? Ela pousou. E na mesma forma, da mesma característica, acontece na igreja em Atos dos Apóstolos, a presença através da ação do Espírito Santo. Ele chegou, ele permaneceu. Então aquela presença de Deus que era notória lá no templo de Salomão, e que ela foi retirada, foi-se embora, ela retornou agora nesse templo. Eu sou o templo, você é o templo. Por isso que a presença de Deus está em cada um de nós. Em cada um de nós. Fala um pouco sobre a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção era um edifício
melhor dizendo, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar os alicerces. Hoje, irmãos, existe essa pedra nas construções? Existe. Da mesma, de forma muito parecida, muito semelhante. Grandes obras, grandes construções fazem essa pedra aqui, ó, que está em destaque, tá? Essa pedra nós conhecemos hoje como colunas, como broca, como sapatas, tá? Toda a edificação, se eu abrir essas paredes aqui, vamos ver que tem várias colunas, mas aqui no canto existe. Às vezes aqui coloca a coluna, mas ali existe a angular, que é uma coluna mais larga, é maior, com muito mais ferro, com muito mais profundidade, tá? E alguns notoriamente ainda existem esses arranques aqui, que ela é feita para sustentar as paredes e alinhar elas também. Nos dias de Jesus não tinha ferro, ferragem armada, não tinha cimento para... A mistura de cimento com pedra e com ferro vai formar isso aqui, sólido, um material sólido. Então, a junção disso, depois que seca, ela fica com essa característica, a mesma coisa. Então, isto é a pedra esquina. O que sustenta qualquer edifício? O alicerce, a pedra angular, as colunas. Tá? Então, a igreja de Cristo Jesus, o que ela é? Esta pedra, e deveria ser uma pedra bonita, grande, reta, viu? Bem apresentável, desejável, tá? Para que ela pudesse dar o início. Então se escolhia, se lavrava essa pedra, deixava ela, olha, essa aqui dá esquadro, essa pedra aqui dá ângulo, essa pedra, então essa aqui é a que nós vamos começar a nossa edificação, a nossa obra. Cavava, colocava, a partir dali se começava a se assentar as demais pedras. É esta pedra que ela é anunciada lá no Antigo Testamento e ela vai aparecer no Novo Testamento, tá? A pedra de esquina, a pedra angular, aquelas que os edificadores rejeitaram, Deus a escolheu, Deus a elegeu como pedra principal de esquina, não é isso que o texto diz no Antigo Testamento? Aí no Novo Testamento, Jesus Cristo mesmo vai dizer: eu sou essa pedra, eu sou a edificação da igreja, eu sou o princípio, eu sou o sustento da igreja. E nós somos o quê? Se Cristo é a pedra principal da esquina, nós somos o quê? Ajudei. As pedras que se sustentam na pedra angular. Nós somos a edificação. Não é isso? Nós somos a edificação. Observa-se bem que Jesus Cristo disse isso a Pedro, né? Pedro, tu és uma partícula, tu és uma pequena pedra. Sobre esta rocha eu edificarei então várias pedrinhas, a minha igreja. E as portas do inferno, porque está edificado em Deus no solo, sou uma rocha. Pode bater os ventos, o vendaval, a seta satânica, porque sobre esta aqui, ó, sobre mim, vocês estão edificados. Então as portas do inferno, as investidas do inferno não pode romper, não prevalece, não tem sucesso contra vocês. Por quê? Porque vocês estão edificados em mim, eu sou o sustento. Nessa ilustração, não é uma ilustração, uma representação, né? Seria Jesus. Até uma ilustração com uma cruz ali, né? Pode-se perceber nessa ilustração, existe uma pedra diferente, que é a principal, que é Jesus, as outras são todas iguais. Iguais, nem uma maior nem menor, todas iguais. Nem mais bonito nem mais feio. Exatamente. Nem maior nem menor, todas iguais. É tudo pedrinha. A identificação de Cristo como a pedra angular remota a profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Acabamos de citar, está lá em Salmo 118, 22. Recorre lá, por favor. Salmo 118, 22. Quem primeiro achar, lei.
eu dei um conselho aqui, tá? É na escola bíblica dominical que quando nós aprendemos a manejar a Bíblia. Já viu que tem crente que, não estou dizendo dos novos convertidos, mas tem crente que tem 20 anos de crente e não sabe onde que estão os livros, né? Não consegue se localizar na Bíblia. Por quê? Porque são preguiçosos de manuseá-la, aí acaba não aprendendo. Os novos convertidos estão se adaptando, mas tem crente que é preguiçoso mesmo. 18 e 22, que encontrou? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Cristo afirma ser a cabeça da esquina. Olha que a irmã Glaucia acabou de ler lá no Salmos. A pedra que eles rejeitaram tornou-se a principal, e o princípio, a cabeça de esquina. Vamos lá em Marcos 12 e 10. Marcos 12 e 10. Cristo afirmando que Ele é esta pedra de esquina. Ainda não leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. Olha aí, o pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ele mesmo afirmando, dizendo, sabe aquilo que o salmista estava dizendo? Olha a pedra aqui. Sabe aquele? Por isso que Isaías, no meio disso aí, entre os Salmos e o Novo Testamento, está Isaías. Isaías vai dizer lá no capítulo 53 que ele era o quê? Sem formosura, sem parecer, e era rejeitado, né? Talvez não era a pedra mais bonita, a mais desejável. Talvez estava lá no canto, mas era a pedra de esquina. Pastor, deixa eu ver aqui. Aqueles que rejeitaram, os edificadores que rejeitaram, seriam os judeus? São os judeus, exatamente. Os judeus olharam e disseram para ele: olha, você não tem as características que nós procuramos de um Messias, você não. Ainda que as Escrituras provavam pelas Escrituras que ele deveria ser, mas olhavam e diziam: não, você é filho do carpinteiro, você vem de uma região, não, você não pode ser nosso representante. Aí rejeitaram Jesus, exatamente isso. O resumo do primeiro tópico está aqui, chamamos de síntese do tópico primeiro. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Onde Cristo é a pedra principal. Vamos para o segundo tópico, falaremos sobre os fundamentos. O fundamento, apóstolos e profeta. O conceito apóstolos, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus, de modo específico, porque os evangelhos eles estão notoriamente escritos para falar e contar sobre vida e ministério de Jesus, tá? Eles foram escritos com esse objetivo. Os 4 evangelhos foram escritos com o objetivo de contar sobre a vida e o ministério de Jesus. E eles enfatizam os 12. Quando nós falamos sobre os apóstolos, logo se remete, se entende dos 12 escolhidos, que dentro do termo grego tem a função, tem o objetivo de denotar que
são aqueles enviados e os mensageiros. Com que propósito? Dentro desse conceito, dentro dessa missão, promover a obra de Jesus, continuar a obra de Jesus, realizar as ordenanças de Jesus, ou seja, dentro da missão cristocêntrica. Essa é a função. Então, aqueles que estavam andando fora desse conceito, não dá para se chamar apóstolos, tá? Mas o conceito apóstolos está aí, aqueles que seguiam a Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Atos 1, 21 e 2, o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, eles são a real testemunha. Então por isso que os evangelhos, eles se mantêm e eles se resguardam somente a escrever sobre a vida de Jesus como homem, como Messias, como Deus, sobre as suas obras, sobre o seu ministério exercido, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Eu não vou entrar nesse contexto indutivo do comentarista, eu até sei por que ele está induzindo o apóstolo nesses dois textos abaixo, e o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado, porque para evitar esse tipo de coisa aqui, tá? Hoje em dia, por exemplo, você liga a TV, existe apóstolo de tudo quanto é jeito, espécie aí, tá? Esse texto logo aqui, o comentarista está combatendo esse comportamento notório nos dias de hoje. Quando o termo aponta-se para apóstolos, estão apontando para aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus. Aí depois disso nós temos o apóstolo Paulo, que não foi uma testemunha ocular de Jesus nos dias do ministério de Jesus, porque o apóstolo Paulo ainda era muito novo, era um jovem, bem novo nesses dias, e também ele vivia o judaísmo, não foi chamado dentro dos 12. Mas depois ele faz a sua defesa dizendo: olha, os requisitos para ser apóstolos eu também posso tê-los na minha vida, eu obtive, porque o Senhor, aí é por isso que o que está grifado aqui, assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Por quê? Porque não adianta eu me autodenominar, precisa ser o quê? Chamado por quem? Por Cristo, tá? Para a função de apóstolo. É o que ele vai dizer: olha, como vocês, ele também apareceu a mim, eu vi ele também, eu sou testemunha da sua ressurreição, porque eu sou testemunha, eu recebi dele, ele me ensinou pessoalmente. Por isso que lá na Santa Ceia nós vamos encontrar o texto escrito assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Eu recebi de quem? Vocês recebem de quem? Eu recebi dos meus tutores, tá? O ensino dos meus pastores. Eu recebi das Sagradas Escrituras, e vocês consecutivamente, todos nós aqui, dos nossos pastores das Escrituras. Mas os apóstolos, eles não receberam de nenhum livro escrito, não foi de nenhum outro pastor, senão o sumo pastor. Eles receberam direto do Senhor Jesus. Por isso que eles têm outorgado sobre eles uma, chamamos de, me ajuda, de uma autoridade suprema dentro desses requisitos, tá? Aí é por isso que obrigatoriamente o apóstolo Paulo vai fazer a defesa do seu apostolado, porque naquele dia os próprios apóstolos, a igreja estava rejeitando ele, porque ele não havia andado com Jesus, não havia aprendido direto dele, não tinha visto os milagres dele e tal. Então, aí ele vai dizer: olha, eu ainda que não nasci nesses dias, ainda que não vivi, mas o Senhor me fez viver tudo isso para que eu possa ser apóstolo. Ninguém sabe o que foi que o apóstolo Paulo viu no seu arrebatamento, entre tantos outros itens que ele faz a sua defesa, no qual ele pode ser considerado, ele diz: eu sou um dos menores, mas sou um apóstolo, sou um abortivo. O conceito de apóstolos: aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja. Atos 6, de 2 a 4. Nós vamos ver que a igreja cresceu aqui, é a instituição dos diáconos. A igreja cresce
E começa a surgir necessidades esporádicas da oração e da palavra. Ou seja, além da leitura, do ensino da palavra, além da oração, havia outras necessidades também. Aí os apóstolos instituem, eles levantam, eles criam um ministério chamado diaconato e diz: os diáconos vão tomar parte, vão tomar conta desta área, e nós, os apóstolos, vamos ficar exclusivamente para a oração e para o ensino e o estudo da palavra, ok? Então aos apóstolos foi dada uma função específica da palavra. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo o fundamento. Por isso que eles ousadamente geraram doutrinas, porque eles foram comissionados a isso, eles tiveram essa autoridade de tratar com a palavra das bases da igreja. Então os apóstolos vão pegar a base chamada Jesus Cristo, em cima daquilo eles vão buscar do Senhor notoriamente e vão organizar aquilo que Moisés fez com os judeus, que promulgou leis que nós chamamos das leis levíticas. Está lá em Levítico, as principais, em Deuteronômio, em Números, nós vamos encontrar as leis que Deus usou Moisés para promulgar isso dentro da nação israelita. O que é que Deus usa então para promulgar, para criar doutrinas, leis para a igreja? Os apóstolos, tá? Autoridades nesta área. Logo nós vamos entender no subtópico 2 o que está escrito lá? A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas do ofício que ocupam ou que construiu o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que o constituiu, o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinam, ou seja, as sagradas Escrituras. Leia lá conosco Atos, vamos recorrer à Bíblia, 2,42. Outro já vai para a Timóteo 3,16. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ivan, continua lendo para mim, por favor, mais um pouquinho. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Observa-se bem. Existe mais um versículo para concluir, não é isso? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Obrigado. Observa o comportamento da igreja primitiva, como era o resultado, como era glorioso. Eles viviam em alegria, em abundância, não tinha falta de nada. E o que acontecia no meio deles? Continuamente maravilhas, ou seja, a operação de Deus era efetiva, era comum as maravilhas. Mas por quê? Porque eles permaneciam no quê? A irmã Marta leu, qual foi o primeiro versículo que ela leu? O que estava condicionado a isso? Leia novamente o primeiro versículo, acho que é o 42, irmã Marta, por favor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Qual era o segredo? Perseverar. Observa assim, que a igreja, quando ela se mantinha na doutrina dos apóstolos, nos fundamentos, o que acontecia? Aí, logo os apóstolos abaixo, nos próximos versículos já vai citar. Por esse motivo, o resultado era
Esse. E o resultado era efetivamente visível e era contagiante, e todos viviam essa essência. Mas o que estamos vivendo hoje? Cada um por si, Deus, e se quiser por todos. Essa doutrina dos apóstolos seria falava sobre o próprio Jesus, né? Sua ressurreição, sua morte, seu sacrifício pela salvação de muitos. Irmãos, todas as epístolas são doutrinas. As epístolas são doutrinárias, são ensinos elementares. Por isso que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos vão gastar a vida construindo esta edificação, esses pilares. A vida de Jesus, deixa eu só explicar algo para vocês. Terrena foi muito curta. Moisés passou quantos anos escrevendo a legislação? 40. Quantos anos Moisés passou? 40 anos com o povo. Todos os dias estava ali, recebendo de Deus, escrevendo. Chegou um momento que aquilo se perdeu, porque o Moisés quebrou. Deus foi lá e falou: não, vai lá, reescreve. Quanto tempo? E Jesus, quanto tempo passou com os discípulos? Para fazer tudo que ele tinha que fazer? Teria 3 anos? No máximo. Ô Jesus, quem é que ouviu dizer que Jesus quis escrever algum livro, algum texto? Ele não escreveu, Moisés escreveu. E vocês lembram que Moisés é uma representatividade de Cristo. Jesus tinha uma lei, um fundamento para a igreja, mas ele não tinha tempo, não teve tempo para escrever. Ele ficou focado em transmitir o conhecimento, em transmitir a escrita por sua própria vida. E ele, aí sim, a Bíblia vai dizer que ninguém escreveu esses fundamentos elementares, a doutrina, ninguém escreveu de vontade própria, mas impulsionados, cheios, conduzidos pelo Espírito Santo, escreveram. Então o que Jesus Cristo vai fazer? Vai usar após, irmãos, todos os textos bíblicos do Antigo, do Novo Testamento. Eles só são gerados após a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus Cristo morre, os discípulos estão trabalhando, estão desenvolvendo, seguindo os passos de Jesus, dando continuidade daquela obra, mas eles estão criando, estão escrevendo. Por quê? A igreja está em formação. Eles estão dizendo: olha, regras para a igreja, olha, doutrina para a igreja. Isso são itens elementares para a manutenção, para que a igreja possa continuar. Então, nós dependemos do que? Dos ensinos dos apóstolos. Por quê? Porque Cristo ensinou, os apóstolos escreveu, e eles, além de escrever, eles fizeram os complementos necessários, as interpretações, tá? Baseado nos ensinos de Jesus, para gerar. Você lembra que a igreja tinha dúvidas, surgiu problemas na igreja de tal natureza. O que os apóstolos, eles recorriam a quem? Aos apóstolos. Os apóstolos enviavam a carta dizendo: olha, para isso digo eu, não digo o Senhor. Olha, por quê? Porque sei eu que tenho a mente de Cristo. Eu digo que façam assim, a igreja tem que proceder assim. Diga, é assim que o Senhor mandou dizer. Então eles estão escrevendo regras e ordens. Isso chama-se doutrina dos apóstolos. Então, quando eu encontro na Bíblia aí tem gente dizendo: não, é porque fulano era machista, não é porque fulano era isso, não é aquilo. Eu vou fazer o que Pedro disse, o que João disse, eu estou fora. O que o apóstolo Paulo misericórdia, não. Então, começou-se nos dias de hoje, nos nossos dias, uma seletiva dentro disso. Quando na igreja primitiva eles respeitavam, eles viviam, independente de quem ou como. Eles entendiam que essas doutrinas que os apóstolos escreveram, elas divinamente inspiradas por Deus, e eles aceitaram notoriamente como as mesmas doutrinas de Cristo. Por isso que nós estamos vendo ali, mostrando que nos antecede, para justificar essa autoridade, isso aqui, os apóstolos não eram qualquer um, não dá para ser qualquer um. Eles foram chamados para um trabalho específico,
tem autoridade, eles tinham poder para isso, para que agora, nos dias de hoje, nós pudéssemos entender e viver pelas doutrinas constituídas por eles, baseado na convivência, na experiência do aprendizado, na experiência pessoal com Jesus. Alguma dúvida aí? O grande problema, irmãos, que hoje, nos dias de hoje, nós vamos assim, tem muitas instituições que desprezam os ensinos dos apóstolos, dizendo, não porque eram homens, é porque eles eram dotados, isso daqui é por causa da sua cultura, era por causa do seu parecer, olha, era cultura machista. Por exemplo, vamos entender aqui, o que é doutrina, por exemplo, dos apóstolos? Não, nós interpretamos e entendemos, o apóstolo Paulo, ele escreveu a não ministério feminino. Hoje nós temos aí pastora, apóstola para tudo quanto é lado. Por quê? Não, porque diz o apóstolo Paulo nos dias dele, essa questão da mulher é diferente, era uma questão machista, a mulher não tinha valor, nos dias de hoje mudou tudo isso. Então, nós vamos desprezar o ensino do apóstolo Paulo e vamos pegar algum outro texto e usar alguma base. É coisa semelhante a essa que nós estamos dizendo, entendeu? É desprezar, e isto é doutrina, isso é regras elementares. Alguma pergunta? A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Nós vamos encontrar isso em muitos textos. Eles receberam, eles guardaram, então depois eles escrevem e transmitem. Quantas coisas nós soubemos e descobrimos através da escrita dos apóstolos? Somente. Cristo, ele amou, ele valorizou as mulheres. Não significa que ter título é menos. Tem mulher que faz muito mais, é muito mais sábia, muito mais, é uma bênção, muito mais do que muitos homens, muito mais do que muitos pastores. Isso não tira valor. Mas nós encontramos Cristo chamando alguma mulher para o ministério, então a partir daí os apóstolos se baseam a partir de então, a vivência com Jesus gerou a doutrina. A parte de Jesus é a pedra angular. O que ele fez, nós vamos fazer. O que ele não fez, não dá para fazer. Ok? Então eles vão escrever com base ao conhecimento da vivência dessa experiência de Jesus. E aqueles que eles não tinham, eles recebiam a inspiração do Espírito Santo para, momentâneo, instantaneamente, escrever e explicar a igreja. Pastor Emílio, até mesmo no nosso ministério, mas não aqui da luta, onde eu nasci, eles consideram a mulher do pastor como pastora, e até chamam de pastora. Mas é errado, porque o ministério foi dado ao esposo, não à esposa. A esposa é apenas para ajudar a estar do lado. O Marco está aqui no nosso campo, há uns 2, 3 anos atrás, isso estava bastante forte, muito evidente. No nosso campo aqui mesmo. O pastor Raimundo, com sabedoria e com autoridade, na reunião, inclusive aquela reunião geral, no final de ano, que vai todos os obreiros, ele coibiu e ele foi veemente coibindo esse comportamento. Isso era muito evidente, começou a usar esse título, tá? Isso ficava muito evidente, inclusive na festa de aniversário do pastor. Aí começou a sair nos convites do pastor fulano de tal e da pastora fulano de tal, fazendo o aniversário dos dois juntos. E os irmãos aderiram isso com facilidade, e inclusive na nossa congregação, que é o pastoreal, então já faz mais de 3 anos, nós tivemos que fazer esse tratado para também anular, coibir esse comportamento, mas que já era notório no nosso campo também, tá? Já era notório. Isso hoje
alguns irmãos que chamam, por exemplo, minha esposa de pastora. Ela não é pastora, ela é esposa do pastor. Pastor só sou eu, ela não é, ela é esposa do pastor e ela não é pastora. E se depender do nosso ministério, Deus permita que isso continue assim, ela nunca será pastora, ela sempre será esposa do pastor. E isso começou a trazer muito. Mas pastor, qual é o problema? Começa a trazer muitas confusões, muitos problemas, tá? Muitas questões, muitos problemas. As pessoas começam a acarretar ela uma função de pastora e se dirigir ela como pastora, algo que ela não foi consagrada para isso, que não lhe diz respeito, que não é responsabilidade dela, que ela não tem esse preparo para isso. Então, não. É tanto que quando chegam algumas questões para ela, que ela me diz, eu digo para ela, às vezes eu digo para ela, diga para fulano, Bertão falar comigo, que o pastor sou eu, não é você. Ela diz para mim, o que é que eu falo dentro disso, daquilo? Algumas questões é próprio, ela me ajuda, ela está me ajudando. Mas algumas questões não dá nem para responder para ela. Diga para fulano de tal vir falar comigo, porque eu sou o pastor e essa questão deve ser dirigida ao pastor e não a você. Mas na maioria das vezes os irmãos se dirigem, precisa saber. Os irmãos têm a cabeça de Cristo, sabem aquilo que pode ser conduzido a alguém que auxilia ou direto ao pastor. Pastor, assim no caso da sua esposa, é tipo assim, tem assuntos que a mulher se sente mais à vontade de compartilhar com a Sim, claro. É por isso que eu digo, existe, a igreja sabe, tem a cabeça de Cristo, sabe que, olha, a mulher do pastor, ela está sempre ali ajudando, ela auxilia. Tem muitos assuntos que eu prefiro que se trate com ela me ajuda em um monte de coisas, isso não tenha dúvida disso. Só que tem assuntos específicos que ela vem para mim e eu digo, não dá, filha, para passar para você. Pede para fulano vir conversar direto comigo e eu vou tratar desse assunto, ok? Então é nisso aí, mas na maioria das vezes, por exemplo, aqui eu não tenho esse problema, graças a Deus não tenho esse problema na nossa congregação. Os irmãos chegam e se comunicam muito bem com ela, pede às vezes não consegue falar comigo, pede para ela transmite recado para mim. Isso acontece corriqueiramente, diariamente, isso é natural, é normal. Graças a Deus nós não temos esse problema na nossa congregação, falta de entendimento e sabedoria. A doutrina dos apóstolos, assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser o quê? Violado. Se é violado, o que vai acontecer? Vai cair. É por isso que tem muitos lugares por aí que já começaram a mexer, achando que não ia dar em nada, é uma coisinha simples. Olha o que aconteceu. Olha a ruína aí. A pedra, ela também é considerada as doutrinas como alicerce. Ela é fundamental. Numa edificação tem quantas colunas? Aqui, cadê o irmão Jorge Alberto? O irmão Jorge Alberto aqui nesse prédio tem aproximadamente quantas colunas aí? Coluna. A partir da esquina ali se conta mais ou menos 2 metros uma coluna. A cada 2 metros uma coluna. O prédio é alto. Não é isso, irmão José? Tem colunas aí. Então nós temos uma pedra de esquina e depois tem as colunas. E o que é a coluna na igreja? É as doutrinas. Por isso que os apóstolos são conhecidos como colunas da igreja. Ok? Doutrina é a coluna, aquilo que sustenta. Mas eu vou dar uma olhadinha. Outro dia, foi fazer uma fiscalização nos prédios lá havia um barulho excessivo lá do Cocais. Descobri que a mulher estava arrancando as paredes aquele primeiro que chega como é que é o embaixo, não é o primeiro andar, o térreo. Ela quis fazer umas mudanças lá, ampliar, estava arrancando umas paredes lá. O que ela ia fazer com todo o prédio? Outro dia nós encontramos aí uma reportagem, não sei, outra cidade, que fizeram a remoção aí. O que aconteceu? São Paulo. Foi em São Paulo, né?
o prédio caiu em... A fiscalização chegou lá e disse que a mulher, ninguém tem como aquela mulher tinha descascado todas as paredes, estava arrancando devagarinho, saindo do saco, escondendo, jogando as coisas fora e ninguém estava notando. E ali ia destruir todo o prédio. Por isso que quando nós temos, por exemplo, o irmão da nossa igreja, ele me chamou para ir no prédio, ele também, o dele é na mesma situação, e ele precisava fazer uma mudança lá e ele foi pedir autorização, aí pediram para ele tinha que pagar um valor alto para fazer uma avaliação, para ver se aquilo que ele ia poder fazer seria possível, se não iria comprometer. Aí teria que arrumar um engenheiro, o engenheiro falou assim: olha, eu não vou mexer nesse negócio. Ele estava naquela briga, eu disse para ele, o irmão Denis aqui, os irmãos conhecem, falei: rapaz, cai fora, eu sei que isso aqui dá uma briga muito boa, e fora isso vai te custar muito, e você vai ficar com responsabilidade pro resto da sua vida sobre isso aí. Então, é muito sério, tem muita gente por aí removendo a torta direita, os marcos, as doutrinas da igreja, os fundamentos e destruindo aquilo que Cristo edificou, que com tanto esmero ele fez. Então não dá para se remover: pastor, mas isso aí era no passado, antigamente era assim, agora assim. Não, irmãos. Antigamente é assim, hoje continua da mesma forma, porque isso são sustentação da igreja. A doutrina dos apóstolos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é inclusive da CPAD, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Me entende? As doutrinas, elas não podem jamais ser removidas, mesmo que seja por revelação, mesmo que seja por testemunho, mesmo que seja por profecias. Não existe probabilidade. Não, olha, eu agora sou doutor formado lá em Harvard, doutor em PhD, a interpretação bíblica me dá autoridade que esse tipo de coisa não precisa ser assim, eu posso remover isso da minha igreja. Na minha igreja não precisa disso. Você pode ser o raio e o parta, que você não tem autoridade. É isso que a Bíblia vai dizer. Não existe probabilidade. Então, nós estamos vendo aí por aí, eu às vezes sou curioso, eu estou vendo alguns loucos batendo no peito, dizendo que é isso e aquilo, inclusive em rede de TV, dizendo: não, na minha igreja assim, aqui pode, isso aqui pode. Poder, pode, ele acha que pode, na igreja dele, mas na de Cristo, ele jamais vai mexer. A igreja dele ele até mexe, mas a igreja de Cristo, não. A palavra grega, como é que é? Profeta significa o proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, olha lá, 2:20, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica-se tratar dos profetas da igreja e não os antigos testamentos. Indica tratar-se dos profetas da igreja dos dias de Jesus. Os apóstolos também eram o quê? Os profetas da sua era, dos seus dias. Então, as doutrinas não foram aleatórias. Os profetas significa proclamador e intérprete das revelações divinas. Eles tinham a autoridade, por quê? Porque eles recebiam de Deus o quê? As revelações das profecias e a interpretação. Os apóstolos, trata-se os apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas, e tratava-se das profecias da igreja, não os antigos testamentos. Ou seja, é exclusivamente esses homens que foram usados para a formação das regras, das leis e das doutrinas. João Batista
João Batista é um profeta, nós chamamos de, alguns interpretam erroneamente, mas João Batista ele é profeta da antiga aliança e não da nova aliança. João Batista não pregou o evangelho, ele pregou o reino. Ele é um divisor de água. Ele diz: olha, eu sou o último dos profetas. Então o que João Batista vai dizer? Olha, eu sou o profeta da última aliança. Alguns acham que parou lá em Malaquias. Não, ele é o último profeta da antiga aliança. Ele veio com a característica, por isso que ele veio com a característica de Elias. E algum texto bíblico vai indicar que o espírito que estava nele de Elias, que é da antiga aliança, ele vai profetizar reino, o reino de Deus está entre vós, mas ele é nós chamamos de um divisor de águas, porque ele vai anunciar Jesus. Quando ele anuncia Jesus, ele sai de cena, porque ele não continuava profetizando, porque ele profetizou para a nação judaica e não para a igreja, não para os gentios. Então ele profetiza e ele sai de cena, por isso que ele é rápido, o ministério dele é muito rápido, exatamente por isso aí. Ele levanta com o espírito de Elias para dar continuidade àquilo ali e desaparece muito rápido. Mas a Bíblia diz que os maiores profetas, como ele. Por isso que está aqui, a profecia foi até João, né? Até João. Porque a questão, irmã, aí já entra em outro contexto, tá? Nós ensinamos, até falamos isso aí entra em outro contexto, porque há uma mudança, uma diferença entre o profeta da antiga aliança e o profeta da nova aliança. Há uma diferença, tá? O profeta da antiga aliança, ele exercia pelo ministério profético. Ele tinha um ministério profético. Por isso que faz a citação de Elias. Ele exercia o ministério profético. Na nova aliança, não se exerce o ministério profético. Se exerce o dom da profecia. Aí há uma grande diferença. Então ele é o último profeta ministerial. Tá? Então depois tudo que nasceu após João não é profeta ministerial, não. Ele é profeta por dons, que é aquilo que o apóstolo Paulo vai tratar lá nos dons. Então há uma diferença entre um e o outro. Tá? O profeta, o ministério é permanente, o dom não. Alguma pergunta mais? Vocês estão entendendo a lição? Tá, Guilherme? Deu sono, Guilherme? Graças a Deus. Estão entendendo? Então posso começar as perguntas? Não? Então vamos continuar aprendendo mais, né? Certo, Diogo? Certo. O Diogo é o que mais aprende, está aqui na frente. Nunca viu que os alunos da frente sempre aprendiam mais, né? O melhor aluno, é isso? Paulo, o apóstolo, assegura que a compreensão do ministério, que no passado esse vero culto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, era participante da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Isso aqui, irmãos, é uma das maiores revelações. O apóstolo Paulo, às vezes eu acho que até que ele brincava com isso, quando ele vai trazer notório a respeito daquilo que os judeus interpretavam como descendência de Abraão, e ele vai pegar aquela descendência e ele vai trabalhar nela lá de modo específico, vai mostrar que ali estava incluído os gentios, de modo glorioso, nos coloca também dentro da promessa. Quando ele vai dizer, olha, a Bíblia está dizendo, as Escrituras estão dizendo, em ti serão benditos algumas famílias, não é isso? As famílias dos judeus, não é isso que está escrito? Aí o apóstolo Paulo vai dizer, vocês estão enganados, vocês não sabiam o que a Bíblia está dizendo. Todas as, está dizendo, do judeu, do grego, é isso que ele está dizendo, tá? Mas isso é uma revelação que teve lá, todo mundo leu, é porque o apóstolo Paulo sabia mais do que, não, é porque naquele momento ele estava sendo um profeta, recebendo não somente a revelação, mas a interpretação. Às vezes, irmãos, você vê um orador, um pregador, um pastor,
ensinando e ele fala coisa que você fala assim, mas eu já li isso, não compreendi. É porque ele, notoriamente, ele é mais inteligente que você? Tudo bem que existe grau de inteligência, existe, mas não, tem coisas que não dependem dele. Ele recebe a revelação e ele também é surpreendido da mesma forma. Ele é surpreendido da mesma forma, dizendo, meu Deus, é da mesma forma. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, lá em 2 de Pedro 1:21, falamos sobre isso, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Resumo desse segundo tópico: a igreja está edificada sobre pedra angular, que é o próprio Cristo. E após isso, os seus fundamentos. Ele está sobre essa pedra angular, depois tem as colunas, os seus fundamentos, que é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos, tanto da antiga aliança como do novo. Edifício bem ajustado, tópico de número 3, edificados para a morada de Deus. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Efésios 2:21, que está escrito, no qual todo edifício bem ajustado cresce para tempo santo do Senhor. Nessa caminhada, o alvo, comportar-se como filhos obedientes e passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 de Pedro 1:14, eu gostaríamos de fazer esta leitura, por favor. 1 de Pedro 1:14. Filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Obrigado. Gálatas 5:22 vai nos mostrar os frutos provenientes do Espírito e não da carne. Então, esse processo contínuo, essa vivência contínua nessa caminhada, nos dá salvação, nos manterá salvos, tá? Como filhos obedientes. Evidenciará em nós esse comportamento, vai evidenciar em nós, vai nos levar a demonstrar, a fluir aquele que está em nós, e automaticamente produziremos os frutos do Espírito, que nós encontramos lá em Gálatas 5:22. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4:13, pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. Efésios 2:21. Ou seja, eu começo a permitir que os frutos provenientes do Espírito Santo, que está em mim, ele me domine por completo. As minhas ações, elas são evidência notória da presença de Deus em mim. Então tudo que eu faço, que eu olho, que eu penso, meu Deus, esse irmão, isso é uma bênção. A obra dele testifica. Quando ele faz alguma coisa, ele faz como se fosse Deus que estivesse fazendo. Quando ele fala, quando ele anda, a vida dele inteira evidencia. É um crescimento contínuo. Isso significa que o domínio do meu tempo passa a ser exclusivo do Espírito Santo, evidencia as obras do Espírito. Meu Deus, esse irmão parece que ele nunca sai, ele nunca perde o controle. Eu nunca vi esse irmão nervoso, eu nunca vi esse irmão triste. Ele pode passar a dificuldade até, mas ele está alegre, porque o fruto do Espírito Santo é alegria é proibida.
objetivo? De tornarmos a altura de um varão perfeito, em crescimento de obras evidenciadas. Consecutivamente vão olhar para dizer: Deus é nele, Deus é com ele. Ali vai um servo, ali vai uma serva, uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus é com ele. Evidencia. Essa imagem aqui mostra muito bem a glória, exalando, demonstrando a presença de Deus. É óbvio que nós não vamos enxergar isso aqui com os olhos nus. Como é que eu mostro isso? Através dos meus frutos. Isso mostra um crescimento espiritual. Qual é o objetivo desse crescimento? Por que Deus nos concede essas condições, essas ferramentas para crescer? Porque o objetivo dele é nos tornar totalmente o templo da sua habitação. Totalmente. E quando o mundo já não nos cabe, quando nós atingimos essa estatura, o que acontece com o crente? Perseguido. Morre. Não é isso, irmã Glaucia? O que aconteceu com Enoque? A Bíblia diz que ele andou tanto com Deus que chegou um momento que Deus tomou para... Porque o mundo é pecaminoso. Ele se tornou santo a ponto de dizer: o mundo não lhe cabe mais, vamos para outro lugar. Aí o crente é transferido. Pastor, não vou viver essa santidade, eu não quero morrer. Não dá para buscar esse crescimento. Vai que de repente, né, irmão Guilherme? Ainda na flor da idade eu vou embora. E aí? Dá ou não, meu José? Aí eu pergunto: quem viver a santidade vai morar com Deus, e quem não viver vai para onde? Sem santificação ninguém. E os que não tiverem santidade, que não vier a Deus, vai ver quem? Vai ver o diabo. Então você escolhe: ou cresce para morrer para o céu, ou para, diminui e vai para o inferno. Ele escolhe. Não tem muito o que fazer. É porque a exigência é contínuo crescimento. Ou céu ou inferno. Então é melhor continuar santificando. A palavra aqui, templo do Senhor, a palavra usada para templo é o vocábulo. Não é isso? Não. Que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, que é exatamente o que eu vos disse na inauguração do templo, onde a presença de Deus entrou, onde ele invadiu o santíssimo lugar. O contexto bíblico está. Todos conhecem esse contexto? Pastor, não lembro não. Quem ainda não leu isso aí? Já leu, Vanusa? Ainda não? Estou me recordando, mas não como é. Muito bem, muito bem. O irmão aí, acha aí a inauguração do templo, e exatamente a hora que a glória do Senhor invade o Santíssimo Lugar para nós lermos aí. Está lá na Antiga Aliança, exatamente aí em que livro que é? Segunda Crônica, não é isso? Templo de Salomão? Templo de Salomão. Segunda Crônica 7. Você viu que eu consigo daqui enxergar os olhos, viu, Vanusa? Atrás das lentes. Acha aí o versículo, enquanto eu vou andando aqui, tá? Qual o versículo, pastor? O versículo que na inauguração, na oração,
A glória do Senhor invade o O templo. 7 diz assim: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Obrigado. Aí está. Muito obrigado. Tá? Porém, o crente separado tem uma citação aqui. Vamos aproveitar e vamos olhar lá Hebreus 9:7. Antes de continuar a leitura, Hebreus 9:7. Quem encontrou? Hebreus 9:7. Por favor. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Obrigado. O lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Porém, o crente separado do pecado passa a desfrutar da comunhão divina. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai e torna-se, assim, morada de Deus no Espírito. O Santíssimo Lugar, ele tinha esse memorial, tinha esse significado, ele tinha essa condição. Por isso que estava a arca representava a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela foi efetivamente visível naquele dia, tomou toda a casa, e ela pairou e ela permaneceu no Santíssimo Lugar. Por isso que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e com sangue. Porém, após o véu ser rasgado, esse acesso agora ficou não somente ao restrito, já não ficou mais restrito, aonde só podia o sumo sacerdote. Agora todos os crentes da nova aliança podem. Como é, irmãos, que vai impedir um crente de chegar na presença de Deus se ele mesmo é o próprio Santíssimo Lugar, se ele é o altar, se ele é o lugar da habitação de Deus? Aquilo que estava lá, aquela arca que significava a presença de Deus, ela foi transferida para nós. Aquele Santíssimo Lugar sou eu e a você. A presença de Deus que estava lá foi transferida para mim e para você. Então, a morada de Deus, que era interpretada na antiga aliança pelos judeus no Santíssimo Lugar, agora Deus constituiu, gerou, criou em Cristo Jesus a mim e a você. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo dos israelitas. Isso aqui, tabernáculo, um modelo montável e desmontável, tá? De um templo que caminhou 40 anos no deserto. Isso aqui nas costas dos levitas. Depois, quando o povo chega na terra, que não vai mais caminhar, não vai mais peregrinar, Deus deu à nação israelita. Salomão constrói o templo, que tinha todos os mesmos itens, só que a construção foi diferente, porque agora já era um templo fixo, permanente. Aqui é a mesma coisa, tinha o pátio, tem o pátio, aí existe o altar, existe o santo, o lugar depois do Santíssimo Lugar, tudo igual ao que havia aqui, foi reproduzido lá, mas de modo agora fixo, tá? Então, não tem diferença entre um e o outro da edificação, quando se diz de ambientes, do que continha, do que não continha. A única diferença é o material que foi usado. Um chamado tabernáculo, um templo montável, desmontável, uma cabana, e outro templo que é um local fixo. Sim, irmão, pode perguntar. Só uma informação, pastor. Quando lê-se lá no Novo Testamento que eles estavam ali pregando no templo, tem que entender o seguinte: não era dentro daquela edificação ali que tem atrás, era dentro do espaço murado, né? Porque dentro do templo só sacerdotes e sumos sacerdotes. Então tem que
aqui dentro não. Tá? É aqui que eles estavam vendendo, é aqui que eles faziam algumas reuniões, é aqui que eles vendiam que Jesus que chicoteou. É isso que o irmão está dizendo. Tudo que passa dentro da muralha é considerado templo. Mas não era dentro da... Não era templo, não era dentro do Santíssimo Lugar. Ok, muito bem evidenciado. Tudo bem aí? No Novo Testamento, Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. E que tal edificação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão humana? Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro do crente, a igreja formada por Jesus e os gentios. Há uma interpretação errônea. A partir daí, eu vim para a igreja porque Deus está lá na igreja, né? Deus está aqui no templo? Deus está aqui nesse ambiente? Não. Deus está aqui nesse ambiente? Não aqui. E aí, como é que fica? Nós no culto usamos constantemente essa expressão. Irmãos, Deus está aqui. Deus está. Sim, mas nós somos templo. Quando nós falamos, nós estamos denotando a abundante presença de Deus. Mas não é aparente quem sente sou eu. Ele está em mim. Não é visível. É sentimental. Eu sinto a presença dele, mas não vejo. Naqueles dias, a habitação era diferente. Deus não habitava no homem, ele habitava no ambiente. Então, por isso que ele tinha que se demonstrar através de um fogo, de uma nuvem, de uma coluna. Ele se demonstrava desta forma. Hoje, nós estamos no culto, de repente está um irmão, um choro da glória, falando em mistério. Isso é evidência do quê? Quem está vendo? Nós estamos ouvindo a demonstração de sentimentos internos são invisíveis. Então, o choro é uma demonstração, uma alegria, vamos falar em mistério, é uma demonstração da presença, mas não é visível. Ela se torna visível através da demonstração emocional. Ela é sentida, diferente daqueles dias. Isto é uma mudança que ocorreu na nova aliança. A transferência saiu do templo, tá? Que não podia, não tinha condições de receber. Ele era visível, aparentemente ali uma figura, mas ela transfere essa presença para dentro de cada um de nós, tá? Então, nos dias de hoje é tudo diferente essa questão. Se nós pararmos para pensar, irmão, como nós somos bem-aventurados. O escritor anônimo aos Hebreus vai dizer dessa bem-aventurança. Aqueles, eles viram como a sombra, sonharam, ouviram, mas não viveram. Mas nós temos a oportunidade, a essência de viver tudo aquilo que foi proferido lá, está sendo executado nos nossos dias. Deus prometeu que Ele abundaria, Ele estaria em cada um. Neles Ele não fez isso. Mas nós lembra de Malaquias? Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre. É isso que eles sonharam. Malaquias profetiza muito mais de 400 anos antes de Jesus nascer. Ele ouviu, ele sonhou, ele profetizou, mas ele não viveu. Nós estamos vivendo isso. Nós temos esse direito, nós temos essa glória. Essa glória é exclusiva da igreja de Cristo. Ela faz parte, ela é exclusiva para a igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo do Espírito Santo. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe, continue nos amando, nos enchendo da sua plenitude, do seu poder, da santidade, para que possamos alcançar a estatura perfeita de um varão, para que possamos morar no céu. Alguma pergunta, alguma dúvida dos amados?
Conclusão: a comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos no processo de aperfeiçoamento até que todos cheguem à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados. Amados irmãos, nós temos a alegria e o prazer de concluirmos mais uma lição, o ensino da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos comprometidos com esse trabalho, com o desenvolvimento, porque eu sei que todos que estão aqui venceram barreiras e disseram: eu vou para a escola, porque ela me é muito importante, e eu tenho certeza que Deus vos recompensará pelo seu esforço. Estamos aqui não é porque nós não temos talvez outros compromissos, abrimos mão de muitas coisas para estar aqui, abrimos mão de muitas coisas para estar aqui no dia de hoje, porque temos valorizado a palavra do Senhor. Deus, eu tenho certeza que Ele tem recompensado e continuará recompensando a cada um de nós, viu? Eu agradeço ao irmão Rogério que nos preparou os slides aí para enriquecer a nossa aula, o irmão Diogo pela o serviço prestado de gravação, e eu tenho certeza que em breve nós iremos transmitir para todo mundo, viu, irmão Diogo? Deus está trabalhando ao nosso favor. Eu continuo rogando aos irmãos oração em favor da igreja, do nosso ministério, do nosso campo, para que o Senhor continue nos abençoando. Irmãos, eu dou graças ao Senhor e eu comunico a vocês, dividindo com vocês, porque nós sozinhos não fazemos nada, mas nós saímos na frente. Nós saímos na frente, os irmãos sabem do meu cuidado. Nós temos, graças a Deus, obreiros comprometidos na nossa igreja. Nós fizemos uma reunião aqui, muito produtiva, e apesar de todos os métodos que nós já tínhamos estabelecido, a igreja usar contra o coronavírus, na reunião houve-se muitas sugestões dos nossos irmãos, dos obreiros, nós acatamos e Deus nos abençoou. Nós saímos na frente com a prevenção e os cuidados. Nas nossas igrejas nem todos entraram por esse caminho, agora eles tiveram que entrar obrigatoriamente, viu? Aqui ninguém foi forçado a botar máscara, mas os irmãos vieram conscientes e tem sido uma bênção. Ninguém aqui foi expulso porque não tinha uma máscara, ninguém foi barrado numa porta, mas os irmãos conscientes, unidos, o mesmo objetivo. Não tivemos uma dificuldade em pedir aos irmãos que o uso de máscara, e Deus tem nos abençoado. Agora as igrejas estão obrigadas a usar. Para vocês terem noção, a Morada do Sol, que é a nossa filial, ela foi fechada. Essa igreja está fechada por tempo indeterminado, por motivos que surgiu ali casos. Inclusive o nosso pastor local ali está infectado, mas ali não estava sendo usado o uso da máscara. Era aconselhado, mas nem todos aderiram, tá? Então Deus tem nos abençoado, nos guardado, vamos continuar assim. Os irmãos, não se esqueçam, nós estamos sempre orientando. Nós tivemos aqui no dia de ontem um irmão com um aparelho especial e mais um produto específico. Ele conversou comigo, eu aconselhei ele procurou a igreja e o vice-pastor deu autonomia a ele para ele fazer esse serviço de higienização em todas as nossas igrejas. Ele começou ontem na parte da manhã no Templo Central, fez lá e veio para cá. Inclusive ele filmou, me mostrou. Ele veio ontem com o Alcino Abreu aqui, ele fez toda a higienização com aparelho, com um produto específico. E no nosso tempo aqui, nós estamos todos os dias, eu estou fazendo, irmãos,
Eu tenho um zelo pelas vossas vidas, um amor muito grande. E eu venho por aqui, chego um pouco mais cedo. E antes dos cultos já tem pedido os obreiros chegam mais cedo, têm nos ajudado. Nós estamos para trazer garantia e tranquilidade dos irmãos. Os irmãos estão sentados em bancos, onde você pega na Bíblia, onde você pega no banco. Nós estamos com garantias de que está tudo com álcool e Deus tem nos abençoado, viu? Meus irmãos, continuem assim, zelando um pelo outro, e Deus vai nos abençoar, continuar nos guardando, e nós vamos vencer com qualidade, com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, continuamos orando pela nossa igreja, pelo pastor Fausto, por todos os nossos irmãos, que Deus e Jesus continue nos guardando. Eu convido a todos a estar em pé, vamos orar. Presbítero irmão José, ora ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade na manhã deste dia que o Senhor tem nos dado na sua presença. Bendito Deus, nosso Pai, Senhor meu Deus, te agradecemos por esse momento, desta manhã, desse dia, Senhor, meu Deus, que ensino maravilhoso a tua palavra, Deus, que nos abençoando e guardando o seu povo, meu Deus, e cada dia mais nos aprendendo para estar na tua presença, juntos nessa paz, que essa tarde seja para os teus filhos, uma tarde de bênção, meu Deus, e à noite esse trabalho do Senhor continue falando conosco. Assim pedimos o teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e continue nos guardando. Até a noite.